A queda de Lúcifer, o significado bíblico por trás de sua rebelião no céu e o mistério espiritual que envolve a origem do mal estão entre os temas mais discutidos e, ao mesmo tempo, mais incompreendidos das Escrituras. Antes que houvesse um Éden terreno, antes que Adão e Eva respirassem pela primeira vez, já havia uma batalha acontecendo, não entre nações ou impérios, mas entre luz e trevas. A Bíblia não apresenta a origem do mal como uma criação ativa de Deus, mas como uma distorção da liberdade dentro de um ser celestial que foi formado em perfeição. Ezequiel, capítulo 28, descreve esse ser com detalhes quase poéticos. Ele era cheio de sabedoria e formosura perfeita, e estava no Éden, o jardim de Deus, adornado com toda sorte de pedras preciosas. Não era um ser qualquer, mas um querubim ungido, estabelecido por Deus, que andava sobre as pedras afogueadas. Porém, apesar dessa glória, achou-se iniquidade nele. A iniquidade não foi imposta de fora, ela brotou de dentro. O versículo 15 afirma: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O texto não se refere ao Éden terrestre, mas a uma dimensão espiritual que precede o tempo conhecido. Lúcifer foi criado com capacidade de escolha, com liberdade para adorar, mas também com liberdade para desejar mais do que lhe foi confiado. A origem do mal, portanto, não está em uma criação deformada, mas em uma vontade que decidiu se desviar do plano divino. Isaías, capítulo 14, complementa essa narrativa ao registrar as palavras ocultas no coração de Lúcifer. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O erro não foi a ambição de crescer, mas o desejo de usurpar a soberania de Deus. Esse pensamento oculto deu início ao que as Escrituras chamam de guerra no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, registra que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão e também pelejavam o dragão e os seus anjos. Essa batalha, ainda que real, não foi uma luta de forças físicas, mas de lealdade, de propósito, de autoridade espiritual. O céu, que até então era um lugar de harmonia plena, passou a ser dividido por uma tensão que não vinha de fora, mas do coração de um de seus próprios líderes. O mistério se aprofunda quando compreendemos que essa queda não foi apenas uma expulsão, mas uma mudança de jurisdição espiritual. Lúcifer, agora Satanás, não foi aniquilado, mas lançado para uma nova esfera, onde a redenção e a escolha humana passariam a ser os próximos elementos dessa grande narrativa. O texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, afirma: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A terra, portanto, não foi apenas o novo endereço do inimigo, mas o novo campo de batalha, onde o plano divino de redenção se desdobraria diante da criação. É importante perceber que essa queda não representa apenas a derrota de um ser, mas o início de um conflito que atravessa as eras. A teologia bíblica não trata Satanás como uma caricatura do mal, mas como um ser que conhece profundamente os caminhos celestiais e que por isso mesmo opera com astúcia e aparência de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele conhece os mecanismos da adoração, os caminhos da glória e tenta replicá-los de maneira corrompida. Por isso, a queda de Lúcifer é também o início da grande divisão espiritual entre verdade e aparência, entre o que é santo e o que apenas parece ser.
Essa rebelião no céu nos mostra que o mal não surgiu como uma entidade autônoma, mas como uma distorção daquilo que foi criado bom. É o mal como sombra da liberdade, como produto de um coração que escolheu se colocar no centro da adoração. A iniquidade não é um poder independente, mas um desvio da verdade. E ainda assim, mesmo após sua queda, Lúcifer não foi imediatamente julgado com destruição. Há uma pausa divina, uma suspensão de sentença que nos mostra que Deus não está apenas punindo, mas revelando. O céu, a terra, os anjos e os homens estão sendo testemunhas de algo que ultrapassa o entendimento linear. Essa espera não é fraqueza divina, mas parte de um plano maior, onde cada escolha será plenamente revelada. A história então se volta para a terra, onde essa tensão espiritual começa a influenciar um novo cenário. E é nesse cenário, misterioso e aparentemente desolado, que os primeiros sinais da guerra espiritual passam a se manifestar em outra linguagem, mais próxima, mais visível. A terra era o cenário da rebelião. Antes mesmo de receber o sopro de vida em suas narinas, a terra já carregava um mistério. Quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 2, somos apresentados a uma cena intrigante. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa descrição não soa como o começo de algo perfeito, mas como o resultado de uma devastação. A forma como o texto hebraico original utiliza as expressões tohu vavohu, traduzidas como sem forma e vazia, remete a algo que já sofreu ruína, algo que perdeu sua estrutura original. É como se houvesse vestígios de uma batalha invisível, deixados na superfície de um planeta que, embora estivesse prestes a ser moldado novamente, já havia sido marcado espiritualmente. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, como quem observa um campo de batalha depois da tempestade. Esse detalhe aparentemente sutil nos convida a considerar uma realidade mais profunda. A Terra, antes mesmo da criação do homem, já estava envolvida em uma guerra invisível. O profeta Jeremias, em sua visão registrada no capítulo 4, versículo 23, declara: Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. A semelhança com o relato de Gênesis não é coincidência, mas um eco profético que revela o estado da terra após um juízo divino. Esse cenário sombrio e silencioso pode ter sido a consequência direta da queda de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. O espaço físico onde hoje caminhamos pode ter sido o palco de uma intervenção divina, onde os primeiros sinais da justiça de Deus começaram a se manifestar contra a rebelião celestial. Essa possibilidade levanta uma questão profunda. Por que a Terra? Entre tantos mundos, por que esse foi o escolhido como cenário da restauração? A resposta não está apenas na geografia, mas no propósito. Deus não age aleatoriamente. A escolha da Terra como local da futura criação humana pode carregar um duplo propósito: restaurar o que foi afetado pela rebelião e, ao mesmo tempo, revelar seu caráter redentor em meio a um espaço anteriormente corrompido. O próprio ato criativo de Deus, nos dias seguintes descritos em Gênesis, parece funcionar como uma resposta direta àquilo que havia sido quebrado. A cada comando: haja luz, ajuntem-se as águas, produza a terra. Vemos não apenas uma criação nova, mas uma restauração progressiva. Deus está colocando ordem onde havia caos, separando luz e trevas, vida e morte, estrutura e confusão. É como se ele estivesse reestabelecendo o domínio sobre um território que havia sido invadido, não por força, mas por sua palavra. A Terra não era apenas um planeta entre muitos, mas um testemunho do poder criador e restaurador de Deus diante do universo que observava atentamente. O livro de Jó, capítulo 38,
versículo 7, afirma que as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus bradavam de alegria, quando Deus lançava os fundamentos da terra. Isso nos dá um vislumbre do envolvimento celestial com o que acontecia aqui. Havia olhos espirituais atentos, anjos em reverência e talvez até em expectativa. A restauração da terra não era apenas um ato isolado, mas um evento cósmico. Mas a presença das trevas logo no início do texto bíblico não pode ser ignorada. Em vez de iniciar com luz, a narrativa de Gênesis nos apresenta uma escuridão inicial, uma sombra espiritual que precede a manifestação da luz. Isso revela mais uma camada do conflito. Onde há luz, houve necessidade de enfrentamento com as trevas. A criação da luz no primeiro dia não é apenas poética, é estratégica. Deus, ao dizer haja luz, não está apenas iluminando um espaço físico, está também delimitando uma fronteira espiritual. Luz e trevas, agora, não podem mais coexistir na mesma essência. Essa divisão espiritual, ainda que sutil no texto, prepara o ambiente para algo maior. A terra, restaurada e ordenada, se torna um espaço de escolha. Deus cria um cenário onde sua glória pode ser manifesta, mas também onde a liberdade pode ser testada. Isso aponta para um Deus que não impõe fidelidade, mas a convida. E essa mesma terra, que outrora foi cenário de rebelião, se tornará agora o berço da humanidade, com todas as suas possibilidades. A escolha da terra, portanto, não foi um acidente, foi um gesto intencional. O lugar da queda passou a ser o lugar da redenção. O espaço da rebelião se transformaria em altar da graça. Deus não evitou o cenário marcado pelo conflito, ele o reivindicou. E é nesse ambiente de contradições espirituais, sombras passadas e glória presente, que o homem será colocado, não como espectador, mas como participante dessa guerra que já estava em andamento. À medida que os elementos da criação se organizavam, algo no plano espiritual também se ajustava. A terra, agora banhada de luz, de ordem e de vida, começava a ser observada com outros olhos. O inimigo, caído, não se afastaria, mas aguardaria. E nesse intervalo de silêncio entre o Éden celeste e o Éden físico, o som que antes ecoava entre as estrelas começaria a desaparecer. O som misterioso das estrelas. Antes que qualquer som terrestre fosse ouvido, antes mesmo do primeiro sopro humano, uma melodia celestial preenchia os céus. Não era um som comum. Era um cântico perfeito, entoado por miríades de anjos, ecos de adoração que envolviam os céus com glória e reverência. Jó, capítulo 38, versículo 7, descreve esse momento com sensível poesia, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. O nascimento da terra foi acompanhado por uma sinfonia divina, um coral de pureza incontestável. E Lúcifer, antes de sua queda, não era um mero ouvinte, mas parte essencial dessa harmonia. As Escrituras nos apresentam Lúcifer como um ser adornado de pedras preciosas, mas também ligado à música. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz que em seu interior estavam os tambores e os pífaros, preparados no dia em que foi criado. Não era apenas um ser de luz, era um instrumento vivo de adoração. Seu corpo ressoava música, sua essência vibrava com sons de louvor. Não há dúvidas de que sua função, além de ser um querubim protetor, estava profundamente entrelaçada com a adoração celestial. Ele não apenas glorificava, ele conduzia outros a glorificar. O som que vinha das alturas não era desorganizado ou ruidoso, mas carregado de propósito. A música no céu não era apenas arte, era teologia cantada. Os anjos não apenas louvavam,
Proclamavam verdades eternas com entonação. E cada nota emitida, cada som que ecoava entre os céus, expressava a perfeita ordem divina. Mas quando o orgulho entrou no coração de Lúcifer, a harmonia foi violada. A adoração que era centrada em Deus começou a desviar-se para a própria criatura. E quando isso aconteceu, algo que poucos compreendem se instaurou: o silêncio espiritual. A quebra da adoração não causou apenas uma revolta hierárquica no céu, causou uma rachadura no ambiente sonoro do mundo espiritual. O som das estrelas da alva foi interrompido. A vibração que celebrava a glória do Criador foi contaminada por uma dissonância. A queda de Lúcifer não foi apenas uma questão de autoridade, foi uma ruptura sonora. O louvor que ele deveria canalizar começou a ser retido para si. E quando o som da adoração perde sua direção, ele deixa de ser luz e se torna trevas. É por isso que o silêncio espiritual que antecede a criação do homem é tão simbólico. A terra, já separada da harmonia original, torna-se um espaço de realinhamento. Deus começa a reconstruir, a ordenar, a falar. E a primeira coisa que ele diz, como descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3, é: haja luz. Essa luz não é meramente física, ela representa a retomada da ordem. Onde havia caos, entra clareza. Onde havia silêncio, entra o verbo criador. A luz precede o som, mas prepara o caminho para que a adoração seja restaurada. Com a criação do homem, Deus não apenas forma um corpo de barro e o enche de vida, ele introduz um novo tipo de som na existência. A voz humana. Uma voz que, diferentemente dos anjos, carrega a marca da escolha. O homem não canta porque foi programado para isso, ele canta porque reconhece. A adoração humana nasce do encontro com a verdade. É imperfeita, limitada, muitas vezes quebrada, mas tem um valor imensurável, pois vem da liberdade. A ruptura, causada por Lúcifer, inaugurou um vácuo na adoração celestial. Mas esse vácuo não foi deixado à deriva. Deus escolheu preencher esse espaço com o som de vozes humanas. O Salmo 8, versículo 2, diz que, da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força por causa dos teus inimigos. Ou seja, mesmo em sua fragilidade, a voz humana tem poder para silenciar o inimigo. A música do céu perdeu uma voz, mas encontrou outra, inesperada e redentora, vinda do pó da terra. É possível que, ao longo das eras, Lúcifer tente reconstruir sua glória passada através da música corrompida. E vemos isso quando a arte, o som e os ritmos se tornam veículos para exaltar o homem, o orgulho, a sensualidade ou a rebelião. Ele ainda compreende o poder do som e tenta manipulá-lo. Mas a música que brota do espírito quebrantado ainda continua sendo a resposta mais poderosa contra as trevas. Quando um homem se rende e adora em espírito e em verdade, mesmo com voz falha, ele reata a melodia que foi interrompida no céu. O som das estrelas da alva ainda ressoa, mas agora em outras frequências. Cada vida transformada é uma nota afinada. Cada gesto de louvor é uma nota restaurada. E assim, enquanto a criação se reorganiza, os céus e a terra voltam a se alinhar naquilo que sempre foi o propósito eterno, a glória do Criador. Mas o inimigo, sabendo do valor desse som, permanece à espreita. Seu silêncio agora é estratégico. E seu próximo movimento não virá com música, mas com outra linguagem, mais antiga, mais ardilosa. O abismo não foi criado para o homem. Há um engano comum que persiste na mente de muitos ao longo dos séculos, a ideia de que o inferno foi criado como punição para os homens. Mas quando se observa com atenção as palavras de Jesus, uma revelação desconcertante surge. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, ele declara:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O texto é claro. O inferno, ou o fogo eterno, não teve como projeto original a condenação da humanidade, mas sim dos anjos rebeldes. Essa distinção muda completamente a forma como se enxerga o juízo e a justiça divina. A Bíblia revela que o primeiro juízo de Deus, após a rebelião espiritual, não foi contra os homens, mas contra os próprios anjos que pecaram. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, afirma que Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso mostra que o abismo, a prisão espiritual, já estava em funcionamento muito antes da queda do homem no Éden. O que estamos vendo é um Deus que age primeiro contra os líderes da rebelião antes de envolver o ser humano no drama cósmico. Esse lugar, chamado de inferno, abismo, ou mesmo Gêena em algumas passagens, não foi um acidente na narrativa divina. Ele foi estabelecido como contenção para seres espirituais que romperam com a ordem divina. A linguagem usada por Pedro aponta para uma espera. Eles não estão simplesmente punidos, estão reservados para algo que ainda virá. Isso reforça que a justiça de Deus opera em estágios e com propósitos definidos. Mas, se o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, por que o homem, então, pode ser lançado nesse mesmo lugar? A resposta não está na criação do homem, mas na sua escolha. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com liberdade de escolha e consciência espiritual. Quando o homem decide seguir o mesmo caminho de rebelião, ele passa a caminhar na mesma direção do juízo que foi estabelecido para os anjos caídos. A condenação não é arbitrária. Ela é o reflexo da aliança que se faz, mesmo inconscientemente, com o erro e a desobediência. Essa verdade revela o quanto o plano original de Deus para o homem era a comunhão e não a condenação. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, Deus declara: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Isso mostra que a condenação não faz parte do prazer divino, mas do seu senso de justiça. O homem só é incluído no juízo eterno quando insiste em se unir ao espírito da rebelião. Outro ponto importante é a distinção entre o Sheol, o Hades, o abismo e o lago de fogo. Muitos confundem esses termos como sendo o mesmo lugar, mas há nuances importantes na teologia bíblica. O Sheol, no Antigo Testamento, era entendido como a morada dos mortos, uma região intermediária onde os espíritos aguardavam. O Hades, no Novo Testamento, tem um conceito semelhante. O abismo é mencionado como o local onde certos anjos caídos foram presos, como citado em Judas, capítulo 1, versículo 6. E o lago de fogo, por sua vez, é apresentado em Apocalipse, capítulo 20, como o destino final da besta, do falso profeta, de Satanás e de todos os que rejeitam a verdade. Esse processo escalonado do juízo nos mostra que Deus não está apressado em condenar, mas paciente em revelar. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, ecoa essa paciência. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Deus permite que o tempo traga à tona a natureza de cada escolha, para que no dia do juízo nada seja imposto, mas apenas reconhecido. O inferno, então, se torna uma resposta à persistência no erro, e não um destino arbitrário. Ele é a consequência natural de um caminho que escolheu se afastar da luz e permanecer nas trevas. E ainda assim, a Bíblia insiste em mostrar que até o último momento, Deus chama o homem ao arrependimento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4,
Afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso reforça que a intenção divina nunca foi povoar o inferno, mas salvar da destruição. O abismo, enquanto realidade espiritual, continua existindo, mas sua porta não foi projetada para o homem. A cruz de Cristo, ao contrário, foi. E é diante dessa porta de salvação que o homem se encontra hoje. Entre a herança da rebelião e o convite da redenção, há um espaço de decisão. E o inimigo, sabendo disso, trabalha não apenas para enganar, mas para seduzir. Não mais como acusador direto, mas como manipulador da vontade. E é nesse ponto que surge a pergunta que poucos ousam fazer. Como tantos seres celestiais, perfeitos em sua criação, foram convencidos a seguir o caminho do erro? O que, exatamente, aconteceu no interior das cortes celestiais, a ponto de 1/3 dos anjos escolherem a queda em vez da fidelidade? O enigma da terceira parte dos anjos. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um "valeu demais" de qualquer valor, ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, poucas perguntas carregam tanto peso espiritual quanto esta. Como 1/3 dos anjos, criados na perfeição da presença de Deus, decidiram seguir Lúcifer em sua rebelião? Essa não é apenas uma estatística chocante. É uma ferida aberta na história espiritual do universo. Um acontecimento que revela o impacto da influência, o poder da escolha e o abismo onde até mesmo os seres celestiais podem cair. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz que a cauda do dragão levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essas estrelas são uma referência direta aos anjos, agora transformados em espíritos decaídos, cúmplices da mesma arrogância. A cauda do dragão aqui não é literal, mas simbólica. Na linguagem profética, ela representa engano, persuasão, manipulação. Isaías, capítulo 9, versículo 15, explica que o profeta que ensina a mentira, este é a cauda. Ou seja, a ação de Lúcifer não foi imediata nem baseada na força. Foi construída com palavras, com argumentos, com insinuações, um discurso cuidadoso, repetido com paciência, infiltrado entre os corredores do céu. A rebelião não nasceu de um golpe, mas de uma influência sutil e progressiva. Essa influência só foi possível porque o céu, embora perfeito, também foi criado com liberdade. A perfeição dos anjos não os tornava autômatos. Eles foram criados com discernimento, com consciência, com sensibilidade espiritual. E é justamente essa liberdade que torna a lealdade tão valiosa. Deus nunca desejou súditos forçados, mas servos voluntários. O livre-arbítrio não é apenas um dom humano, é uma característica da criação consciente. O céu sempre foi um lugar de escolhas. O que Lúcifer ofereceu à 1/3 parte dos anjos não foi apenas uma nova liderança, mas uma nova lógica. Um sistema espiritual invertido, onde a glória não precisaria mais fluir para Deus, mas poderia ser compartilhada. A proposta era sutil. Não a destruição de Deus, mas a descentralização da adoração. Um plano onde cada ser pudesse ascender em poder, em reconhecimento, em status. A tentação não foi o caos, mas a autonomia. E aqui reside um dos maiores mistérios da rebelião. Ela foi construída com aparência de ordem. Lúcifer não se apresentou como um demônio, mas como uma alternativa. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, afirma que Satanás se transforma em anjo de luz. Essa transformação não é apenas estética, é estratégica. Ele se apresenta como solução,
como caminho mais elevado, como revelação superior. E é por essa razão que tantos anjos se deixaram arrastar. Eles não seguiram trevas, seguiram uma luz distorcida. Esse processo revela também que a influência espiritual é um fenômeno poderoso. Mesmo em um ambiente de pureza, a comunicação carrega poder. Palavras podem construir ou destruir reinos. E no céu, onde tudo ressoava em harmonia, bastou uma voz dissonante, persistente e bem articulada para que uma fração inteira da criação passasse a duvidar da ordem estabelecida. A queda da terça parte dos anjos não nos fala apenas de rebelião, mas de fragilidade. Mostra que até mesmo os mais elevados podem ser confundidos se não estiverem firmados na verdade, e aponta para uma realidade que ainda ecoa. O mal nunca se apresenta como mal no início. Ele se disfarça de justiça própria, de liberdade, de revelação nova. A sedução é a estratégia mais antiga do inimigo. Desde o princípio, ele convence não com gritos, mas com sussurros. Mas há ainda outro ponto oculto nesse enigma. Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse em seu próprio céu? Por que não interrompeu a rebelião antes que se tornasse uma queda coletiva? A resposta pode estar na natureza do caráter divino. Deus não apenas tolera a liberdade, Ele a honra. Ele não apaga a centelha da escolha, mesmo quando ela ameaça a ordem. Porque só onde há liberdade plena pode haver amor genuíno e fidelidade autêntica. Ao permitir que Lúcifer expusesse seu coração e que os anjos escolhessem livremente, Deus não estava sendo omisso. Estava revelando os limites do livre-arbítrio, os efeitos do orgulho e, acima de tudo, a glória de sua justiça. O julgamento de Lúcifer e de seus seguidores viria, mas não sem antes deixar claro que toda a queda foi fruto de escolhas conscientes. O céu testemunhou e continua testemunhando que Deus não oprime a vontade, mas permite que ela se manifeste. E depois ele julga com base na verdade revelada. A queda da terça parte dos anjos nos ensina que a comunhão mais elevada pode ser comprometida, que a influência pode operar em qualquer dimensão, e que até mesmo os céus não estão imunes à corrupção quando a liberdade é mal utilizada. É uma advertência para todo ser consciente. A lealdade não é um instinto, é uma decisão contínua. E enquanto a rebelião espiritual se espalhava entre os anjos, sendo selada pela escolha daqueles que abraçaram a mentira, uma nova fase começava. A terra já havia sido marcada, os céus já estavam divididos, mas o tempo de julgamento ainda não havia chegado. Ao invés disso, algo ainda mais complexo aconteceria. Uma pausa, uma concessão, um tempo determinado. Porque mesmo com a sentença anunciada, o inimigo ainda não havia sido detido completamente. A queda de Lúcifer foi real, seu destino está selado e sua derrota é certa. Mas o que intriga muitos leitores da Bíblia é o fato de que mesmo tendo sido lançado do céu e condenado desde os primeiros atos de rebelião, Satanás ainda opera com liberdade. Ele não foi destruído, não foi apagado da história. Continua ativo, presente, manipulando sistemas, influenciando decisões e atacando o povo de Deus. E Apocalipse capítulo 12, versículo 12, oferece uma chave para esse mistério. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa ira é mais do que um sentimento. É uma energia espiritual em movimento. O inimigo sabe que seu tempo é curto. Isso indica que ele opera dentro de uma janela de permissão divina, um intervalo entre sua expulsão dos céus e sua destruição final. Essa permissão não é aprovação. Deus não aprova o mal, mas permite que ele exista por um tempo determinado, a fim de cumprir um propósito maior. A pergunta que permanece então é: por quê?
O que as Escrituras revelam é que esse tempo limitado de ação do diabo não é um erro na justiça divina, mas uma demonstração de algo mais profundo, a revelação completa da verdade. A existência do mal, ainda que temporária, expõe as intenções ocultas dos corações, tanto celestiais quanto humanos. Romanos capítulo 2, versículo 6, afirma que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas essa retribuição só pode ser feita quando as obras são plenamente manifestas. Enquanto a mentira se disfarça de verdade, o juízo é adiado. Mas quando tudo vem à luz, a justiça se torna inevitável. A ira de Satanás não é um impulso irracional. É um movimento estratégico impulsionado pela consciência do tempo. Ele sabe que sua condenação já está escrita. Sabe que o lago de fogo foi preparado para ele. E por isso opera com intensidade crescente. Ele não tem descanso, porque seu fim está se aproximando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, descreve-o como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Essa imagem aponta para sua atuação ativa, inquieta, faminta por destruição. Mas essa fome é fruto do desespero de quem sabe que perdeu. Deus, por outro lado, não responde com pressa. Sua justiça é paciente, mas certeira. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, revela que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. O tempo em que Satanás ainda opera é o mesmo tempo em que o arrependimento ainda é possível. Cada dia que o inimigo permanece ativo é também um dia em que a graça continua acessível. Essa convivência entre mal e bem, entre luz e trevas, é o cenário onde o plano redentor se desenvolve. Deus não destrói imediatamente aquilo que se opõe a ele, porque escolheu vencer não pela força imediata, mas pela exposição da verdade. O mal será derrotado não apenas por decreto, mas por revelação. E essa revelação acontece diante dos olhos de anjos, homens e todo o universo. Cada ato de justiça, cada escolha de fé, cada renúncia ao engano é um testemunho contra o reino das trevas. Nesse contexto, o inimigo continua atuando, mas não como senhor, e sim como condenado em fuga. Ele não reina, ele resiste. Ele não cria, ele distorce. E mesmo suas ações mais terríveis estão limitadas por fronteiras espirituais que não pode ultrapassar. O livro de Jó revela isso de forma clara, quando Satanás aparece diante de Deus, pedindo permissão para tocar na vida de Jó. A resposta divina não é uma permissão total, mas limitada. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Jó, capítulo 1, versículo 12. Isso mostra que até mesmo a ação de Satanás está subordinada à soberania divina. Ele age, mas dentro dos limites estabelecidos por aquele que reina absoluto. Seu tempo é contado, seu espaço é vigiado, sua liberdade é emprestada. E tudo isso caminha em direção ao juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, deixa isso claro. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Esse é o fim irrevogável. Mas até lá, há uma última função que o inimigo cumpre, ainda que involuntariamente, a de testar a fidelidade. Não porque Deus precisa ser convencido, mas porque o coração humano precisa ser revelado. Cada tentação, cada engano, cada ataque se torna também uma oportunidade para se apegar à verdade, para exercer fé, para resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7, resume essa dinâmica. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência não é passiva, é uma declaração de lealdade em meio à guerra invisível. Esse é o tempo em que vivemos.
entre a queda e o julgamento, entre o grito de rebelião e o som final da justiça. Um tempo em que a ira do inimigo ainda age, mas sob o controle de um Deus que não perdeu o domínio. E enquanto isso, o céu observa, o mundo geme, e a história segue, não como uma tragédia sem fim, mas como um plano que caminha para sua consumação. Tudo o que foi revelado até aqui aponta para uma verdade que atravessa o tempo, o espaço e os céus. Há uma guerra invisível acontecendo desde antes do princípio, mas ela não é eterna. O mal tem prazo, a escuridão tem limite. A rebelião que começou com Lúcifer não terá a última palavra. Deus, em sua infinita sabedoria, tem conduzido todas as coisas para um desfecho justo, glorioso e definitivo. Cada capítulo dessa história nos lembra que a queda não foi o fim, foi o começo de um plano de redenção. Que o trono de Deus nunca foi ameaçado, mas a liberdade do homem foi restaurada por amor. Que os céus choraram quando uma terceira parte caiu, mas hoje se alegram com cada coração que decide voltar. O som das estrelas da alva, interrompido pela rebelião, está sendo restaurado em cada voz que se levanta para adorar em espírito e em verdade. Talvez, enquanto ouviu essa mensagem, seu coração tenha sido tocado. Talvez você tenha se lembrado de quem Deus é, do quanto Ele te ama e do chamado que continua ecoando desde os dias eternos até o presente momento. Não é tarde. Ainda há tempo. O tempo da graça ainda não se encerrou. E o céu está atento. Hoje, se você deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou se deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa não é apenas uma frase, é um passo rumo à eternidade. E se você já caminha com Cristo, comente amém, para que esta mensagem alcance mais corações, seja mais divulgada e compartilhada com aqueles que mais precisam ouvir. Que a luz do Senhor continue iluminando seu entendimento, fortalecendo sua fé e preparando seu espírito para o dia em que toda lágrima será enxugada e toda injustiça será julgada. Até lá, que o seu coração continue firme, em paz e cheio de esperança. Até a próxima.